Boa noite, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, amados irmãos. Também vocês todos que estão nos assistindo pelo YouTube, que pertencem a outras igrejas, ou no momento não pertencem a nenhuma igreja, mas amam a palavra de Deus, sejam todos muito bem-vindos, sejam abençoadas as suas famílias também. Nós vamos começar neste Oração e Ação Estudo Bíblico falando dos motivos pelos quais nós estaremos orando. Estão fazendo aniversário neste período a Débora, irmãzinha nossa que está lá no Rio Grande do Sul, a Claudinha, a Juliana Lima, o Bessa, e também fazendo aniversário de casamento o Jorge e a Lúcia. Eu não sei bem quantos anos de casamento o Jorge e a Lúcia estão fazendo, mas eles já estão caminhando para os 60 anos de casado. Eles fizeram 50 anos já faz alguns anos, né? Dessa história de amor tão longa, tão bonita. Nós vamos estar orando também pelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Nós vamos orar pelo Agnello, pela Marilac, pela Rejane e pela Juliana, como temos orado. Vamos estar orando também pelo nosso irmão Antônio, que está morando lá em Resende. Ele vai submeter a uma nova cirurgia na sexta-feira, na área vascular. Então, eu peço que vocês estejam orando por eles. Vamos agradecer, porque algumas pessoas que estavam com Covid já com uma certa gravidade, né, na própria família do Antônio, já estão bem, ainda com algumas sequelas que estão sendo curadas, estão sendo sanadas, né? Então, agradecer pela vida do Renato, da Renata e da esposa do Renato, a Neuzinha. Vamos orar pelos governadores, aqueles que são governantes de uma forma geral do nosso país. Vamos orar pelos profissionais de saúde. Vamos estar orando pelos pastores, pelos missionários espalhados pelos campos e vamos orar também por essa tão importante campanha de vacinação que está acontecendo. No final do nosso programa, nós vamos orar por esses motivos todos, né? E agora nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse momento de estudo bíblico que vamos estar tendo. Estamos estudando nas quartas-feiras o Evangelho de João. Hoje vamos terminar o capítulo 20, passar para o último capítulo do Evangelho de João, o capítulo 21. E aí teremos estudado todo o livro de João, texto a texto. Espero que esteja sendo bênção na sua vida. Feche seus olhos um pouco, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, perdoa os nossos pecados e limitações. Abençoa esse povo querido que está nos assistindo, Senhor. O Senhor conhece muito bem as necessidades das suas vidas, dos seus corações. Abençoa, Senhor, eu te peço. Peço que o Senhor nos abençoe hoje nesse estudo da tua palavra. Senhor, unge-me com teu Santo Espírito para trazer uma palavra que seja proveitosa, que seja aquela que edifica o teu povo. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia em João 20. João 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos estar lendo hoje do versículo 26 até o versículo 31 do capítulo 20 de João. O 31 é o último versículo deste evangelho. Só para lembrar, o último texto que lemos na semana passada foi um texto que vai do 24 ao 25, né? São 2 versículos, que falam daquele momento em que Tomé, um dos 12 apóstolos, havia ficado cético, incrédulo, quando soube a notícia de que Jesus havia ressuscitado e de que estivera no meio dos outros discípulos. Ele disse, eu não posso crer a não ser que eu ponha o dedo na marca do cravo de suas mãos, que eu ponha a mão do lado onde a lança entrou no seu corpo. E assim terminou o texto passado. Hoje, no versículo 26, nós vamos ver Jesus voltando a estar com seus discípulos, agora com Tomé presente, ok? Então vamos lá,
João 20, a partir do versículo 26, vamos ler o texto, preste bastante atenção. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bem, vamos ver alguns pontos importantes que precisamos entender bem. Isso vai ajudar na compreensão, isso vai fortalecer a nossa fé. Primeiro, versículo 26, que diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Lembre-se que no texto anterior, nós vimos que eles estavam reunidos a portas fechadas, os apóstolos. Naquele momento, provavelmente, na vez anterior, só 10 apóstolos, uma vez que Judas havia se retirado deles e Tomé não estava presente. E então, Jesus apareceu no meio deles e o texto dizia que aquele era o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, era o dia da ressurreição de Cristo. No mesmo domingo em que Cristo havia ressuscitado pela manhãzinha, pelo amanhecer, agora Jesus aparecia a eles no mesmo dia, o primeiro dia da semana, o domingo. Eles estavam reunidos por medo da perseguição que os romanos estavam fazendo aos discípulos de Jesus e a perseguição que os judeus também estavam empreendendo, não é? Mas agora, 8 dias depois, ou seja, novamente no domingo, os apóstolos estavam reunidos. Estavam a portas fechadas, né? O domingo, para a igreja cristã primitiva, passou a ser chamado o Dia do Senhor. E o domingo ganhou grande projeção, grande importância, até mesmo porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Quero convidar vocês para que abram as Bíblias, mantenham aí marcadinho com a sua fita, João 20, nesse texto, mas vamos dar uma passeadinha em Atos 20, versículo 7, ainda tratando dessa questão da igreja primitiva que se reunia e passou a se reunir até os dias de hoje no domingo. Atos 27 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim do partir do pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Nós vemos em Atos a igreja já firmemente adotando esse costume de se reunir aos domingos, no dia do Senhor, no dia da ressurreição. E assim caminhou até hoje. Voltando para o versículo 26 de João 20, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando a portas trancadas. Muito bem. Quero chamar a atenção para algo muito importante. Vocês lembram muito bem que 8 dias antes, Jesus havia estado entre eles e Tomé não estava. E Tomé então disse: olha, eu não posso crer, só se eu botar a mão nas feridas dos cravos, nas mãos dele. Tomé estava vivendo uma crise de fé. Tomé discordava
ali dos seus pares, dos outros apóstolos. Tomé estava cético. Tomé estava vivendo também uma tristeza muito grande, como os outros também estavam vivendo a tristeza da distância do mestre. Tomé estava em crise com os amigos, em crise com a fé. Mas onde é que estava Tomé? O texto diz que ele estava no meio dos discípulos. A reunião daqueles discípulos era o que mais perto nós poderíamos ter da reunião da igreja de Cristo naquele momento. Embora Tomé estivesse com uma crise existencial, embora Tomé estivesse com uma crise de fé, ainda assim ele não se apartou da igreja. Ele permaneceu dentro da igreja. Porque a perspectiva melhor que ele tinha de resolver a sua crise de fé era no meio dos irmãos. Que lição para nós nos dias de hoje. Queridos, tantas vezes nós nos afastamos da igreja por motivos tão fúteis. Ali Tomé estava em crise porque havia morrido na cruz de forma vergonhosa, violenta, o seu mestre. E ele estava em crise com os irmãos porque ele não cria nas afirmações que os irmãos lhes faziam. Mas ainda assim, Tomé permanecia no meio da igreja, ainda que em crise, ainda que discordando, ainda que com dificuldades. Isso é uma lição. Querido, permaneça na igreja. Está em dificuldade de fé? Permaneça na igreja. Você está com algum problema de discordância das atitudes dos seus irmãos, das ideias, dos hábitos, das doutrinas? Permaneça na igreja. Permaneça. Porque é ali que nós temos a melhor chance de encontrar a resposta no Senhor. Tomé permaneceu, e só porque permaneceu, agora 8 dias depois, ele vai ver Jesus. O texto no 26 diz: estando as portas trancadas, ou seja, novamente, Jesus com aquele corpo que estava glorificado, talvez ainda fosse avançar mais passos no processo de glorificação, um corpo novo. Jesus entra naquele ambiente que está com as portas completamente trancadas, como se passasse pela porta ou pelas paredes e simplesmente, como diz o texto, pôs-se no meio deles. E aí o texto diz que Jesus diz: paz seja convosco. Versículo 27. E logo disse a Tomé. Jesus foi se dirigir direto a Tomé. Ele chegou lá e não teve conversa não. Paz seja convosco, Tomé. Rápido. Interessante que a crise de fé de Tomé, as suas dúvidas, não importaram para Jesus. Jesus continuou a amar Tomé. E Jesus agora deu ainda mais importância a se comunicar com Tomé para resolver as questões das suas dúvidas de fé. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Jesus ofereceu a Tomé a possibilidade de utilizar todos os seus sentidos ali para perceber o mestre. Tomé usou praticamente todos. Ele diz assim: olha, põe a mão, o tato, vê a visão, ouviu a voz de Jesus. Talvez ele tenha sentido o cheiro de Jesus, né? Quando a gente se aproxima de alguém, cada um tem o seu cheiro próprio. Tomé, pode vir, Tomé, pode... se você tem tanta dificuldade com essa fé que crê sem ver, veja, toque.
use o olfato, ouça. Jesus queria trazer Tomé de volta à fé. O texto não revela que Tomé tenha tocado Jesus, que tenha posto a mão do seu lado ferido. Mas o texto diz que Tomé imediatamente fez uma belíssima confissão de fé. Disse Tomé, no versículo 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Isso é uma confissão de fé. Será que uma confissão de fé é algo importante? Creio que sim. Quer ver? Veja comigo lá em Romanos 10, deixa marcadinho aí, vem comigo a Romanos 10, versículos 9 e 10. O que diz Romanos 10 sobre a importância de uma confissão de fé? Romanos 10, versículos 9 e 10 diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tomé fez algo extremamente importante, confessou com a sua boca que cria no Senhor Jesus, né? Confessou que ele era o Senhor, o Messias. Talvez você nunca tenha confessado publicamente que você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso. Eu digo a você que isso é importante. É importante tomar uma posição ao lado de Cristo. Há pessoas que se tornam especialistas em igreja, igrejeiros formados, vão à igreja milhares de vezes, durante dezenas de anos, mas nunca tomaram uma posição com Cristo, nunca confessaram publicamente, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, como fez Tomé, Senhor meu e Deus meu, Senhor e Salvador. Você pode fazer isso, aliás, você deve fazer isso, porque o texto diz muito claramente que com a boca se confessa para a salvação. Faça isso. Tomé imediatamente fez uma confissão de fé. Versículo 29 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados ou felizes serão os que não viram e creram. Entre os que não viram Jesus em carne e osso e creram, estamos nós. Então essa bem-aventurança, essa bênção de Deus, ela se estende a você, se estende a mim. Senhor Jesus nos abençoou a todos aqueles que estariam colocando a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda que não o tivessem visto pessoalmente, não o tivessem tocado nas suas mãos e nas marcas das suas mãos, nem posto a mão do seu lado. Uma bem-aventurança, uma benção estendida a você e a mim, que nesse tempo cremos sem vê-lo. Versículo 30, então, vai nos dizer, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Interessante observar. O próprio João, em outro momento aqui no final, nós ainda vamos ver, diz que se todos os sinais, todos os milagres que tivessem sido feitos por Jesus fossem relatados, não haveria papel e tinta, local suficiente na face da terra para que se colocasse todo o papel em que se escreveriam sinais ou milagres, né? E dentre os milagres de Jesus, e esses milagres no Evangelho de João, todos eles são extremamente pedagógicos, têm uma função muito clara do ensino, do convencimento, para induzir a própria compreensão da messianidade de Jesus, né, como Filho de Deus enviado. O maior de todos esses milagres é a própria ressurreição de Cristo.
O maior milagre de Cristo é a sua ressurreição, e a sua morte na cruz redunda na nossa salvação. Mas o texto, como nós vimos, diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos aqui. Quero lembrar como Jesus procurou utilizar os milagres que fazia, os sinais que operava, sempre com uma função específica de gerar a fé para a salvação. Eu vou lembrar 2 momentos para vocês. Abram aí as suas Bíblias, por favor, no capítulo 10 de João, versículos 37 e 38. João 10, versículos 37 e 38. E nós temos o seguinte relato. Jesus falando primeiro aos incrédulos aqui, falando àqueles que não criam nele. Diz assim Jesus: se eu não faço as obras de meu Pai, ou seja, se eu não faço sinais milagrosos, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Crede nas obras, crede pelo menos nos sinais, vocês que são incrédulos, para que vocês compreendam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Primeiro, Jesus aqui está falando que os sinais são para que os incrédulos, para os judeus, aqueles que estão ali perseguindo, duvidando, creiam. Mas um pouco mais à frente, você vai ver Jesus também no capítulo 14, no versículo 11, capítulo 14, versículo 11, Jesus dizendo: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, desses sinais que faço. Aqui Jesus está falando aos discípulos. Lembrem que o capítulo 14 é um grande discurso de Jesus aos seus discípulos, confortando-os e preparando-os para a vinda do Espírito Santo, para a sua morte e a vinda do Espírito Santo. Então, fica claro que os milagres todos aqui têm a função de despertar a fé, seja nos judeus, seja naqueles que não criam nele, seja nos seus discípulos, seja na igreja. Então, versículo 31, agora de João 20, terminando esse texto, diz o seguinte: estes, e aqui se referindo a estes sinais, ou os milagres que aqui foram relatados e descritos, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todo o esforço dos evangelhos, todo o esforço do evangelho de João, dos outros evangelhos também, e logicamente isso aqui se estende a toda a palavra de Deus, a todo o texto bíblico. Todo esse esforço, toda essa mensagem está aqui para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no nome de Jesus. Todo o texto bíblico, todo milagre tem como objetivo mostrar, apresentar Jesus de forma que venhamos a crer em Jesus como Senhor e Salvador, e com isso sejamos salvos e tenhamos vida eterna. A grande razão da palavra de Deus é salvar. Isso é maravilhoso. Na semana que vem, nós vamos novamente estar vendo Jesus aparecendo a 7 discípulos. Um texto belíssimo em que Jesus vai aparecer a seus discípulos. Não percam, podem dar uma olhada aí no início do capítulo 21 de João. E aí nós estaremos caminhando para o fim do Evangelho de João. Vamos orar. Que Deus abençoe você, que esses textos estejam de alguma forma sendo bênção na sua vida. Lembre-se e veja o quanto Jesus se importa com você,
mesmo que você tenha dúvidas na sua fé, mesmo que você fraqueje em algum momento. Como Jesus fez com Tomé, tão preocupado com ele, logo se dirigindo a ele, o Senhor quer se dirigir a você, para que você creia e com isso esteja salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa as minhas limitações. Senhor, abençoa a nossa igreja, a Igreja Batista da Freguesia, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa os amigos que estão nos assistindo. Alguns assistem com tanta assiduidade, de locais tão distantes, mas estão ávidos de saber mais da palavra de Deus. Senhor, que a salvação chegue em todas essas casas. Pai de amor, abençoa, Senhor, eu te suplico, os aniversariantes. Senhor, abençoa e cura os enfermos. Senhor, muito obrigado por aqueles que já se recuperaram, Senhor. Protege-nos, livra-nos, Senhor, dos males desta pandemia tão cruel, Pai. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os nossos governantes. Abençoe, Senhor. Tem misericórdia deles. Senhor, tem misericórdia daqueles que sejam bons, que tenham um bom coração, que estejam, Senhor, submissos à Tua vontade, porque eles tantas vezes devem sofrer tanto, Senhor. E eu te suplico que o Senhor lhes dê coragem, que o Senhor lhes dê resistência, que o Senhor os abençoe, lhes dê sabedoria, que eles possam ser vencedores, Senhor, pela Tua ação na vida deles. Senhor, fala o coração e a mente daqueles governantes que sejam maus também, ainda que corruptos, mas fala, para que eles se arrependam e se transformem, Pai, eu te peço. Mas se não se transformarem, retira-os do poder, é o nosso pedido. Abençoa pastores, abençoa missionários, profissionais de saúde, abençoa a vacinação, Senhor, que possa ser bem-sucedida, Senhor. Cuida de nós, Senhor, eu te suplico. Tudo isso, Pai, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Uma alegria estar aqui falando da palavra de Deus com vocês. Semana que vem, João 21. Vamos começar o último capítulo do Evangelho de João. E amanhã estaremos juntos com o Oração e Ação Jovem, às 19h30. Até lá.